Então, tudo começou aqui, né? Essa escada aqui tem muita história para contar. Foram 15 anos, né, sentada aqui nessa escada dando consulta. Muitas vezes atendendo com o seu Sete Encruzilhada, ou Maria Mulamba, que saía, aqui tinha um corredor antigamente, e aí era onde tinha o quarto de Jurema, o quarto de Egum e o quarto de Quimbanda, eram divididos. E ali tudo acontecia. E esse pedaço aqui era onde muitas vezes eu fazia ebós, né? Você fazendo os ebós de Iaô, fazia também vários rituais para cliente aqui. Era tudo muito simples, né? Tudo no começo é simples, tudo no começo é com muita dificuldade. Mas dentro deste pequeno pedaço que eu construí o templo de Orixá, né? Hoje com mais de 500 metros de construção, e aí a gente começa a lembrar, né? Então várias coisas aconteceram aqui, e aqui eu nasci, me criei e fiz o meu nome, né? O nome Mestre Marcelo Alban. O templo de Orixá era tão pequeno que aqui ficava um Exu e ali tinha um assentamento, ficava assentamento de outros Exus. E depois, com o tempo, eu fiz um jardim aqui onde ficava Ogum, ficavam alguns orixás aqui. E as pessoas passavam e perguntavam o que era aquilo, se era um enfeite, né? Porque as pessoas não entendiam que aquilo ali era um assentamento. Porque, além de ser minha casa de axé, também era onde eu morava, onde minha família também morava. E aqui se constrói uma história chamada Ilê Axé Omoguian, no qual foi tirado muitos e muitos Iaôs que fizeram essa casa ter o nome que ela tem hoje, Ilê Axé Omoguian, que quer dizer filho que tem a força dos filhos que são como inhame, aqueles que crescem rápido, aqueles que têm força. Então esse axé, ele começou aqui na Rua Vitor Hugo, no número 59, e hoje nós estamos na Rua Vitor Hugo, no número 93, aonde nós temos as várias casas de orixás, no qual sou iniciado, aonde realmente Ifá falou que ele queria ficar, aonde Ifá mostrou o direcionamento para que eu pudesse continuar a minha jornada dentro do orixá. Eu sempre gostei muito de cachorro, desde a minha infância. E aí eu tinha uma cachorra que chamava Lessie. Devido ao seriado da década de 80, tinha um seriado chamado Lessie. E a gente sempre assistia à tarde aquele seriado. E aí a gente tinha uma cachorra, e essa cachorra deu cria num porão que a gente tinha em casa, onde meu pai guardava o carro dele. E aí essa cachorra deu no porão 9 cachorrinhos, né? Inclusive 3 faleceu ali na hora do parto, ficou 6. E eu tinha aquele costume de toda tarde ir lá ver como estavam os cachorrinhos, e um dia deu uma chuva muito forte, e por ser telhado, a água começou a cair sobre a cachorra e ela começou a latir desesperada. Isso era umas 8 horas da noite, e eu, criança, falava assim para minha irmã, né? A Lessie tá latindo, o que foi? E aí minha irmã, deixa a cachorra latir, aquela coisa de criança falando para outra criança, né? Aí ficava aquela coisa assim, vai lá ver. Não vou, tá chovendo. Aí falava pro meu irmão, que era o mais velho, e meu irmão falava assim, deixa a cachorra, ela tá querendo vir para dentro de casa, ela tá acostumada a ficar dentro de casa. E me deu aquele estralo assim de ir lá ver a cachorra, e eu fui. Quando eu fui de encontro à cachorra nesse porão, eu vi um homem de terno branco, camiseta branca, né, e uma cartola, um chapéu branco, e eu, sem entender aquilo, falei pra minha irmã, tem um homem lá dentro do porão com a cachorra, mexendo na cachorra. Aí meu irmão pegou um pedaço de pau, falou, como que entra dentro do quintal? Aí meu irmão pegou um pedaço de pau e falou, eu vou lá, porque naquele tempo não tinha muro, era cerca. Então ele foi lá, pegou um pedaço de pau, subiu correndo a escada que era feita de terra, chovendo, tinha um pé de abacate enorme, né? E aí ele subiu, quando chegou lá, falou, mas não tem ninguém lá dentro, não tem ninguém. Eu falei, não, mas tinha um homem. E quando minha mãe chegou, à noite, né, já era quase 11 horas da noite do trabalho, eu contei para ela e ela falou, isso daí não era a gente, é os espíritos, porque você é uma criança muito mal educada, levada, né? E sempre vi minha avó trabalhando espiritualmente, minha mãe, né?
aquilo foi me criando um certo medo. Então, quando minha mãe incorporava, eu tinha medo, eu se afastava dos espíritos, porque eu achava que eu era uma má pessoa, né? Uma má criança. E sempre vi minha avó trabalhando espiritualmente, minha mãe, né? Aquilo foi me criando um certo medo. Então, quando minha mãe incorporava, eu tinha medo, eu se afastava dos espíritos, porque eu achava que eu era uma má pessoa, né? Uma má criança. E aí eu fiquei com raiva da espiritualidade. Então, até os meus 10 anos, eu fugia da espiritualidade, né? Com 10 anos, a minha mãe, incorporada no Exu João Caveira, minha mãe estava fazendo um trabalho de tirar o espírito da pessoa ali, né? Fazer um trabalho de limpeza espiritual, fazendo toda aquela parte de tirar os zombeteiros da pessoa. E o João Caveira falou assim para minha avó: pega um frango. E aí minha avó falou pro meu avô: velho, vai lá buscar um frango pro Exu. E aí eu não sabia que era para espiritualidade. Para mim era para o meu avô vender, sacrificar, sei lá, né, criança, tinha uns 10 anos, era época de pipa ainda, então a gente tava naquela empolgação de empinar pipa, sabe, de tá aquela euforia ainda. Aí eu entrei no galinheiro, quando eu peguei no galinheiro o frango, eu apaguei, eu não vi. E aí eu acordei com o Exu conversando comigo, falando, né, o Exu da minha mãe, João Caveira, falando para ela, para minha avó, no caso, que eu tinha uma mediunidade que eu tinha que desenvolver. Mas eu não queria, porque eu tinha aquela sensação de que os espíritos castigavam as pessoas. 10 para 11 anos, nós voltamos de Carapicuíba para Franco da Rocha. Nós voltamos para a mesma casa aqui em Franco da Rocha, onde tinha essa cachorra, aí já não tinha mais a cachorra, porque ela tinha falecido, que já estava velha. Esse porão já era um lugar abandonado, essa garagem já estava destruída, já não tinha mais o telhado, né? Então era uma casa bem triste. E a minha mãe, ela tinha o costume de estender roupa no fundo da casa, então ela trazia a roupa de fora para lavar, e à noite ela lavava a roupa e estendia essa roupa no fundo de casa. E a minha mãe tinha o costume de acender vela e colocar um copo com água ali para as almas santas e benditas, as 13 almas, né? E ela acendia as velas ali, fazia a oração dela e deixava as roupas, porque naquele tempo, como era cerca, o pessoal tinha costume de roubar roupa no varal, ainda mais assim, lençóis, jaquetas, né? Que era diferente, que era dos bolivianos, dos paraguaios lá. Ela falava assim: ai, minhas almas, você bem me protege, porque amanhã eu tenho que levar essas roupas embora. Então ela lavava de noite, e aí ela pegava e colocava aqueles varal, um monte de varal ali, e acendia as velas. E aí um belo dia eu acordei de madrugada, com vontade de beber água, era calor, e aí eu peguei e falei assim: mãe, eu quero tomar água. Minha mãe: vai dormir, moleque, amanhã cedo você toma água. Aí eu falei pra minha irmã, né, Alessandra, eu quero tomar água. Aí minha irmã falou assim: então vamos. Quando a gente levantou, tinha um vitrô, e aí eu passei naquela janela, com aqueles vidros, né, e quando eu passei eu vi umas pessoas todas de branca em volta do varal, e eu falei pra minha irmã: olha lá, as pessoas vão roubar a roupa da mamãe lá. Aí minha irmã olhou e viu também, ela voltou correndo e falou: volta, isso aí não é gente não. E ela me deixou na cozinha, eu fiquei estático assim, olhando pro vitrô, e aí minha mãe acordou, que ela tava perdendo a hora, e ela olhou, quando ela olhou, ela também viu, e minha mãe falou: é as almas. E aí eu nem quis mais tomar água, passou a vontade de ir no banheiro, passou tudo, porque o banheiro antigamente era fora de casa, né? Só quem tinha banheiro dentro de casa é quem tinha dinheiro, então o banheiro era fora. E para pegar água também, era tudo fora de casa. O que era aquilo? Por que aquilo estava me perseguindo? Por que aquilo ali estava atrás de mim? E aí a minha mãe atendia pessoas, atendia sempre umas pessoas do hotel, e aí o caboclo da minha mãe, o Tupi-Guarani, falou para mim que estava na hora de eu começar a desenvolver aquilo, que minha irmã já estava trabalhando, minha irmã já estava incorporando, e o meu irmão, ele já estava também ali ajudando, e eu não. E aí foi quando eu fui procurar em outros lugares. Eu falei assim: não, eu não quero isso. Aí eu
tentei, tinha um amigo meu de infância, o Gilberto, tentei ir para a igreja com ele, fui fazer catecismo, catequese, tudo para fugir da espiritualidade. Mas em todo lugar que eu ia, eu via as coisas. Eu entrava ali da igreja, as pessoas ali possuídas diziam que era pelo diabo, na verdade era um sofredor, e o pastor tirando aquilo, eu via aquele espírito pedindo ajuda, eu falava assim, mas o que eu estou fazendo aqui? E aí eu lembrava do que o meu avô falava, que eu tinha um chamado para a espiritualidade, para o ocultismo, que uma hora ia despertar aquilo. Mas eu não pensava que era novo. Para mim era uns 16, sei lá quantos anos. E não tinha informação. E aí eu peguei, fui no terreiro de Umbanda. Cheguei lá, o espírito do terreiro de Umbanda, aqui no final da roda, a Dona Benedita falou que ali ainda não era o meu lugar, que eu poderia até ficar ali, mas ali não era o meu lugar. E aí a Dona Cida, que cuidava da gente, que é a mãe do Tião, que até hoje a gente brinca, que o Tião é o Egum aqui da rua, que está vivo, porque ele ajuda a gente aqui até hoje, né? Inclusive ele ajuda a fazer as obras aqui no templo. E a mãe dele me levou para conhecer um terreiro, mas era um terreiro diferente, eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era aquilo. Para mim não era nem Umbanda, não era nem Candomblé, não era nada, porque minha mãe ela tinha um jeito de trabalhar, porque onde ela desenvolveu era um terreiro, vamos dizer, que eu não sabia o que é, que eles falavam que era Umbanda cruzada, que era uma Umbanda de chão, que era um tipo de homolocô, era diferente, eu nem sei o que era aquilo, porque era muito novo. E aí eu conheci a Jurema e foi o mestre Pilão Deitado que despertou a energia espiritual e que disse, o seu caminho é esse. Foi aí onde eu comecei a compreender o que era espiritualidade. Foi onde a primeira vez eu incorporei com o mestre Virgulino, né? O Lampião, o rei do cangaço. E eu não sabia nem o que era isso. E todo mundo, olha, ele tem 10 anos, como é que ele vai incorporar isso? Isso aí não pode. Aí teve toda uma história. E aí eu fui frequentando com a Dona Cida, ela foi me levando. E aí seu José Pilintra falou para mim, nego, você me conhece desde criança e tá com medo de mim, por que hoje? E aí, quando eu vi, assim, que ele tava com uma roupa normal, né? A pessoa que estava incorporada em seu José Pilintra tava com uma roupa normal, uma calça branca e uma camiseta branca, né? E aí eu falei, mas eu não sei o que é isso. Aí ele falou, eu vou ali me trocar, quando eu voltar a gente conversa. Quando ele voltou, eu fiquei branco e falei, não, eu conheço, é esse espírito que vinha falar comigo. Aí ele falou comigo e falou que o meu chamado estava ali. Aí eu fiquei um tempo dentro da casa da minha madrinha de Jurema. Aí ela veio a falecer, a Dona Cida também faleceu, né? E aí eu fui procurando outros lugares. Aí fui em Umbandas, passei em algumas Umbandas, mas não sentia vontade de estar ali. E aí foi quando eu conheci, né, o Candomblé através de uma irmã de santo minha, que é a Paula, que mora no começo da rua, né? Hoje ela frequenta aqui também, ela sempre está aqui junto conosco. E aí, então, a Paula me levou, conheceu o Candomblé, conheceu o Orixá, Candomblé de Queto, né? Na casa da Dona Irene, da mãe Irene de Inhaçã, né? E a família dela toda frequentava ali, né? Inclusive minha mãe pequena, Dona Edith de Oxolufã, meu pai pequeno, Chiquinho de Xangô, e meu compadre João Carlos de Oxum. Então, eu fui bem acolhido com 13 para 14 anos, né? Eu já tinha minha iniciação de Jurema, já tinha minha iniciação de Quimbanda, e quando eu entrei para dentro do Candomblé, eles ficaram muito assustados, porque eles não conheciam esse tipo de energia de Quimbanda, essa energia de Jurema. Então, foi ficado assim, faziam umas coisas de Jurema ali, mas não adentrado na Jurema, mas alimentava. E Exu e Pombogira que ele dava as comidas, tudo. E aí eu me iniciei, né? Eu fiquei lá de Abiã, na casa da Irene, dos meus 14 anos até os meus 16, 2 anos e meio mais ou menos. Aí me iniciei de Oxoguiã, na casa da Irene, e lá tinha, na época, Yanitinha, que sempre estava ali, Omilê, que hoje não estão mais, né? Só está a minha mãe que me iniciou, mãe Irene. Aí passei a ser iniciado, o Iaô, dentro da casa de Irene, onde eu ajudava, onde eu estava ali fazendo as coisas, fiquei um bom tempo como Iaô. E aí ela teve problemas de saúde e se afastou da casa, né? Entregou meus ibás, entregou tudo que era
dos meus orixás e eu trouxe para minha casa. Montei um quartinho pequeno, né? E aonde o meu compadre, que já era ebome, já era pai de santo, já tinha casa aberta, eu ajudava ele, né? O João Carlos, ele teve assim, uma grande contribuição dentro da minha espiritualidade. Aí o João Carlos, ele por ser ebome, por já ser pai de santo, já ter pessoas que ele cuidava, ele pedia muito para minha ajuda. Então eu e a minha esposa, a Vaneide, né, que contribuiu muito também, a Vaneide, contribuiu muito para me chegar onde eu cheguei. Aí nós íamos para a Vila Carrão ali, ajudar o João Carlos a fazer ebobori, muitas vezes fazer as coisas. Só que na casa da Irene, eu fui muito marcado ali dentro, por quê? Porque eu incorporava Exu, né? Virava com o seu sete encruzilhado, então dava consulta. As pessoas muitas vezes, sendo ebome, não tinha aqueles Exu, né? E o seu sete encruzilhada, sempre com aquele jeitão dele, foi... E assim foi, aí começou a aparecer pessoas, né? E eu atendia num quartinho de 2x2, aí começou a chegar pessoas, começaram a sentar na escada, começou a perturbar a minha família, porque eu morava no quintal com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, então era uma casa, e o pessoal sentava ali naquela calçada e ficava 10, 20 pessoas para ter consulta com o seu sete encruzilhado. E o João Carlos sempre me ajudando, fazer ebó, me ensinando, cantar, rezar, pegar folha, pegar as coisas. Então o João Carlos e a Vaneide foi uma pessoa que participou muito da minha vida. A mãe Vaneide, ela que ajudou eu a estruturar. E aí quando eu perdi o emprego, porque eu não queria ser sacerdote, eu queria estudar psicologia, eu queria ser um psicólogo, eu queria ter um consultório, eu não queria ser pai de santo. Porque eu vi o sofrimento do João Carlos, eu vi o sofrimento da minha mãe de santo, da minha mãe pequena, né? Inclusive da Paula mesmo, com as pessoas ali ingratas, e eu não queria ingratidão na minha vida. E aí seu sete encruzilhada virava e falava, toda a consulta que ele terminava, ele falava à minha esposa, diga pro meu filho que ele tem que ser pai de santo, senão eu vou acabar com a vida dele. E aí eu voltava arrebentado, me machucava, acontecia coisas que eu falava assim, não, é piada. Você não pode ter livre escolha, você não pode ter livre-arbítrio, eu quero ser alguém, eu quero ser pai de santo. E eu tinha uma situação muito difícil, porque quando eu casei com a dona Vaneide, a gente dormia no chão, a gente tinha um fogão que funcionava 3 bocas, uma geladeira que se você colocava carne para congelar, o resto da geladeira não funcionava, então foi uma vida muito difícil. E aí quando eu perdi o emprego, eu não sabia o que fazer. Eu estava casado, aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer desempregado? Comecei a vender erva, conheci todos os candomblés de São Paulo vendendo erva, carregando 50 quilos de erva nas costas, entregando erva. Aí foi onde eu comecei a vender obi, orobô, e não queria ser pai de santo. E aí um dia eu tive alguns problemas que eu não conseguia sair para vender, e aí eu queria ter dinheiro, e foi quando Dona Maria Mulambo entrou na minha vida. Aí começa uma nova jornada da minha vida, uma nova jornada espiritual, e o aprendizado também, porque aí eu tinha já o João Carlos, eu já tinha minha esposa, já tinha minha irmã, tinha outras pessoas envolvidas ali, o Abude, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito também, hoje em memória. Então todas as pessoas que estavam ali me ajudaram a crescer, me ajudaram a seguir uma trilha dentro do culto do candomblé, fundando assim o Ilê Axé Moguian, fazendo com que a casa do Ilê Axé Moguian se tornasse o que é hoje, né, que é um templo de orixá. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de axé, a gente não fala de paredes, a gente não fala de chão, a gente fala de começar uma energia espiritual. E eu comecei com muito orgulho debaixo de uma lona, eu comecei debaixo de 4, vamos dizer, ferro amarrado ali no fundo do quintal, fazendo uma festa para boiadeiro, depois uma festa para herê, depois uma gira de Exu, de pombagira, e aí foi começando, né? E eu já tinha minha idade de orixá, já tinha minhas idades, aí foi onde eu tirei meu primeiro Iaô, né? Um barco logo de Oxóssi, Oti, Oiá, né? Então foi muito bom. E ali começou a fábrica, que era apelidado Ilê Axé Moguian de fábrica de Iaô, aonde todo mês eu tirava 3, 4, 5, até 8 Iaôs todo mês, e fazendo esse axé crescer, fazendo esse axé se multiplicar. A maioria dos meus filhos de orixá foram acompanhados pelo meu sacerdote. Não foi uma invenção minha de chegar, eu quero raspar, eu vou sair raspando todo mundo. Não, tinha o sacerdote comigo ali, me orientando, me ensinando.
fazendo aquela estrutura, montando os Exus, montando o axé que é necessário para ter uma casa de candomblé. Mas aí eu vi que tudo aquilo que eu tinha ali não estava me respondendo. O Marcelo, não o mestre Marcelo Alban ou o Babalorixá, mas o Marcelo, o filho da Dona Rosa, que ali tinha aquela ansiedade de conhecer, aquela vontade, né? Aquela coisa de estar ali. Aí, de repente, um belo dia no centro de São Paulo, eu encontro uma pessoa que foi uma pessoa que estava na minha iniciação, de Iaô, né? Que me mostrou o caminho do Ifá, que me levou a conhecer o Ifá, que me levou a fazer ebó dentro do Ifá, e dali ele abriu portas, né, para que eu pudesse estudar o Eri de Logum pelo método africano. Conheci a primeira entidade que eu tive contato dentro do culto Yorubá, por incrível que pareça, não foi Ifá, foi Olokun. Foi o Olokun que eu conheci, foi o Olokun que me aparou, foi o Olokun que me trouxe muitas energias. Aí eu assentei Olokun, fiz as coisas para Olokun, fiz todos os preceitos para Olokun e para Exu ligado ao culto de Olokun, que tem até hoje comigo, e também comecei a entender, né? E aí, depois de algum tempo, que eu fui fazer meu Ixefá, que aí foi no Rio de Janeiro, que até hoje eu estou ali com o meu Dibonan, que é o Babá Fola, né? Tanto que o meu nome dentro do Ifá é Ifapunda, né? Onde eu recebi esse nome dele. Fiz o meu Itefá na família que eu estou até hoje, que é com Arabá de Xangotá, que é a família Faxolá, né? Que é o Babalaô, o Luô, o chefe, o Luô, o Arabá, Faxolá, que me trouxe todo esse conhecimento. E aí existe toda uma história que a gente pode levar adiante falando do Ifá, das iniciações que eu tenho e por que tudo isso foi acontecendo na minha vida. Falar sobre espiritualidade para mim sempre é um prazer, né? Porém, eu quero chamar a atenção de todos que mexer com a espiritualidade no mundo que nós encontramos hoje não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil e somente para os corajosos. Quando eu comecei a montar um templo espiritual, eu pensei em algo para as minhas entidades, para os meus orixás, né, e também para os meus guias. Porém, eu tinha uma entidade onde eu tinha que ter um local para cultuar a alta magia, e aí eu falei assim, aonde? Para onde? E eu falei, vai continuar guardado dentro da garagem até o dia que eu realmente descobrir o que eu vou fazer com tudo isso. Porque o Ifá ele me trouxe uma revelação tão grande e uma compreensão de universo que eu não podia abandonar nada que eu tinha. E aí eu fui ajudar uma filha de orixá, né, de Inhaçã, que tinha aqui na casa na época, no espaço dela, aonde ela praticava terapias alternativas, reiki, passes energéticos, e ela queria que eu levasse o conhecimento da odologia, fazendo odologia, equilíbrio de elementos, né? E também um pouco da cultura que eu tinha sobre magia. Do nada, as pessoas falaram assim, olha, já que o senhor está tendo muito cliente, já que a energia do ambiente está mudando, não dá para a gente praticar mais terapia aqui, coisas holísticas, aqui está parecendo mais um terreiro, né, uma sala de atendimento do que um local para se fazer terapia. E aí ela falou, o senhor não quer ficar com essa sala? O senhor pode ficar aqui e quando o senhor achar que o senhor não cabe mais aqui, o senhor entrega a sala, porque já está pago 6 meses de aluguel aí direto, aí, então o senhor vê o que o senhor quer fazer. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não quero trabalhar com espiritualidade, mas os deuses da alta magia me falaram, né, que eles iriam arrumar um local para ficar. E foi ali que eu comecei. E dali eu fui para a Rua Darzan, né? Fiquei um tempo numa casa, uma casa de 6 cômodos, porque eu comecei a ter muitos alunos com odologia, medicina africana, consultas com Dona Maria Mulamo, que era uma vez por semana, passou a ser 2 vezes por semana. E para acomodar todas aquelas pessoas, eu procurei uma casa maior ali em Santana mesmo, porque eu gostei do local, e fui para a Rua Darzan. Passei 3 anos numa casa, né? E também com o tempo foi ficando pequena e eu mudei
para a Rua Darzan 319. E lá tinha um quintal, um local enorme para tocar, um local enorme para fazer as coisas, colocar os daimons, e ali eu comecei o Núcleo Anjo Belos. Ali eu comecei realmente transformar o núcleo Anjo Belos em uma casa de ocultismo, uma casa onde podia se praticar jurema, onde podia se praticar quimbanda, onde podia se praticar ifá, alta magia, porque tinha espaço, locais para fazer tudo isso. E aí começa a história do Núcleo Anjo Belos, né? Que está no mercado há mais de 15 anos, sendo gerenciado por mim, e a Vaneide, e a Renata, e toda a minha família. E também teve um ponto muito importante, que ali eu consegui também acompanhar o desenvolvimento espiritual da minha filha Marcela, aonde ela começou também a incorporar com as entidades dela, né? E começou a trazer pessoas também. Então ali começa uma história. E aí aquele espaço foi ficando também pequeno para nós, e também devido aos daimons querer um local fixo para que pudesse montar um altar fixo para eles, eu acabei comprando uma casa onde a gente está hoje localizado há mais de 2 anos. Comprei essa casa ali no Piquiri, na Rua Donato, e lá nós plantamos esse culto de alta magia, aonde o Núcleo Anjo Belos acolhe todas as pessoas, aonde nós temos um local para tocar nossa quimbanda, nossa jurema, um local para fazer ritual de alta magia, um local aonde acolhe a espiritualidade e não religiosidade. Ali a gente acolhe pessoas espíritas, pessoas que têm espiritualidade, pessoas que querem crescer e evoluir e chegar realmente aonde tem que chegar. Então eu convido todos vocês a conhecer o Núcleo Anjo Belos, seguir aí nas redes sociais o Núcleo Anjo Belos, me seguir, porque vocês vão ver como que essa estrutura toda acontece. Nós temos o Templo de Orixá, aqui em Franco da Rocha, né, que é o Ilé Xalmoguian, e temos em São Paulo, né, perto da capital, apenas 10 minutos do centro de São Paulo, o Núcleo Anjo Belos, aonde eu atendo com Maria Mulamba, onde eu atendo com jogo de quimbanda, onde eu atendo com jogo de opelé, também o jogo de búzios, entre outras coisas que eu faço ali. Então eu aconselho você, com todo o meu coração, a vir conhecer o Núcleo Anjo Belos. Axé em seus caminhos.